experimentos que tentam detectar essa passagem da matéria escura pelos seus laboratórios. Infelizmente, a assinatura que isso vai deixar é muito pequena, então os experimentos são muito desafiadores, mas eles estão sendo feitos com a sensibilidade adequada ao que achamos que seja matéria escura. Mas talvez tenhamos uma surpresa nos próximos 10 anos. Talvez alguém consiga fazer essa detecção em laboratório. Uma segunda possibilidade para a matéria escura é que nós talvez consigamos produzir matéria escura em laboratório. E isso nos próximos anos. O acelerador de partículas da Europa, o colisão de hadrons, vai permitir a produção de mais partículas maciças do que qualquer outro acelerador até hoje. Ele vai produzir partículas que nós achamos que sejam realmente matéria escura. Se isso acontecer, vai ser fabuloso, porque poderemos estudar detalhes do seu comportamento em laboratório. Na verdade, seria a única forma de nós aprendermos a natureza detalhada da matéria escura, estudando e captando em laboratório. Agora vamos falar de laboratórios, experimentos para energia escura. Até agora, não conhecemos nenhum experimento em laboratório que possa estudar a energia escura. Há algumas ideias, mas ainda muito afastadas do mainstream. Se a energia escura for o que nós suspeitamos, talvez a única forma de observá-la seja através da observação da expansão do universo. Talvez assim ela se revele. Se isso for verdade, então o próprio universo será o nosso laboratório para estudar a energia escura. E nós teremos que perseguir esse conhecimento lá e não dentro do quentinho controlado dos nossos laboratórios. É uma situação que não é muito diferente. Aliás, afinal, no laboratório, nós estamos estudando o que a natureza produz e cria. Não estamos criando nada que não seja natural, que não faça parte do universo. Então, se tivermos que usar o universo, está ótimo. Será mais um desafio maior esse experimento. Mais uma pergunta. Se a topologia do universo for fechada, não seguraria a atração gravitacional, explicando a aceleração? If the universe's topology were closed, wouldn't it hold the gravitational pull, explaining thus the acceleration? A pergunta é se a topologia do universo fosse fechada. If the topology of the universe were closed, wouldn't it hold the gravitational pull and thus explain acceleration? I think the question is wrong. Então, se o universo fosse fechado, será que ele seguraria a atração gravitacional e assim explicar a aceleração? Bom, em primeiro lugar, nós temos medições da topologia do universo que sugerem que ele seja plano e não fechado. Aí está parte da resposta. Mas eu acho que a gravitação, mesmo, especialmente com relação à relatividade geral, só pode desacelerar a expansão e não acelerá-la. Por isso é que eu acho que não haja uma explicação para a energia escura nesse sentido. O espaço-tempo atual é diferente do passado? Esta alteração poderá influenciar na velocidade de expansão? Is the current space-time different from the past? And can this change influence the speed of expansion? A pergunta é se o espaço-tempo atual é diferente do passado e se isso pode acelerar a expansão. É verdade que o espaço-tempo do universo se altera com o tempo, evolui, e esse universo em evolução
foi observado tanto na teoria de relatividade geral de Einstein, como no mundo real, com a descoberta da expansão do universo com Edwin Hubble e seus colegas. Sabemos, então, que o espaço-tempo do universo muda com o tempo. Sabemos e vemos também que esse espaço-tempo tem uma expansão que acelera, mas nós só vemos que acelera, não entendemos por que ainda. Não há nada na relatividade geral que nos diga por que o espaço-tempo se aceleraria. Teremos que acrescentar um componente na teoria para isso. Então, com certeza, o espaço-tempo evolui sim. You said that the dark matter might interact with ordinary matter, like neutrinos do. It is known whether dark matter is made out of particles. Is it known whether? Então a pergunta é sobre o que eu falei há um minuto, sobre como a energia... Desculpem, eu me confundi. Está tudo muito escuro. A matéria escura pode interagir com a matéria comum da mesma forma como os neutrinos. Essa ideia de termos interações mais fracas é o que eu chamaria de preconceito teórico. Muitos teóricos acham que é uma probabilidade, mas ninguém pode provar. Então, isso nos sugere um lugar para procurarmos. Achamos que essas partículas podem ter interações fracas na escala dos neutrinos. Então, com essa dica, nós podemos construir experimentos sensíveis o suficiente para ter esse tipo de interação. Se descobrirmos que não há partículas com esse tipo de interação, aí nós teremos empurrado os teóricos para um outro lado. E aí eles vão dizer que o tipo de interação é outra. Agora, nós não podemos provar que há interações fracas. A ideia é que talvez haja. Então, uma abordagem... Enfim, razoável seria ver se essas interações existem mesmo. E antes disso, não poderemos dizer com certeza se ela vai interagir com a matéria comum. Agora, tem uma interação importante que todos nós conhecemos com a matéria comum, que é a gravidade. Se não houvesse, nós não saberíamos da existência. Então, sabemos que tem a gravidade, que a matéria escura tem gravidade. Nós suspeitamos que sim. A expansão do universo pode ter algum efeito nas proximidades da Terra? Can the expansion of the universe affect the areas closer to Earth? Essa também é uma ótima pergunta que todos sentem a necessidade de fazer. Na verdade, se vocês gostam dos filmes do Woody Allen, ele fez essa pergunta uma vez num de seus filmes, em que ele se preocupava com a expansão do Brooklyn. E ele estava tentando explicar para a mãe que se o Brooklyn estava expandindo, ele não tinha que fazer o dever de casa. Então, lembrem-se que existe uma interação entre a matéria do universo e o espaço-tempo. Se houver matéria suficiente numa região, ela poderá estabilizar o espaço-tempo, evitando a sua expansão. A matéria, então, vai desacelerar a expansão até o ponto de interrompê-la. Então, as regiões que têm matéria suficiente, o espaço-tempo pode tornar-se estável e parar de evoluir. E isso é o que pode acontecer dentro desses halos de matéria escura, nas regiões da Via Láctea, por exemplo. Então, no nosso espaço-tempo, essa pequena região não está expandindo. O que está expandindo são as regiões entre os halos, que vão afastando as regiões. E o que isso significa para o futuro a longo prazo é que se essa expansão começar a acelerar, continuar a acelerar, todos os halos vão se afastar tanto que não vamos mais poder vê-los. Enquanto isso, o nosso pequeno halo vai ficar estável num estado em que não vai mais mudar, vai se tornar um halo estável. Um dos estudantes da Universidade de Michigan terminou sua tese exatamente sobre isso e sobre como este halo como seria o aspecto dele. Se ele continuar a expandir assim o universo, nós poderemos encontrar a resposta para tudo. Mais uma pergunta. Caso seja necessária uma correção ou alteração da relatividade geral, já existem estudos em física teórica a respeito